Imagina o mundo inteiro conectado de alguma forma. Imagina uma frase dita por um jogador de futebol na Europa, dizendo, tirando uma Coca-Cola de próximo e falando beba água, gerando impacto bilionário em quilômetros de distância. Então, eu falo de um mundo extremamente conectado, ligado um ao outro. Relações comerciais, relações econômicas, relações financeiras, relações culturais. O nome desse processo a gente vai entender que é globalização. Isso não veio com a construção de um mundo. Isso é recente e a gente vai tentar entender um pouco mais agora. Quando eu falo de globalização, primeiramente, eu quero que vocês entendam que é uma relação de interação. Ah, professor, mas é uma interação econômica, não apenas econômica. Ela se dá em várias plataformas de interação entre os países do mundo. Posso citar uma? A relação de turistas, por exemplo. Viagens internacionais que antigamente era um negócio quase que impensável. A cada dia que passa é cada vez mais natural pessoas se moverem entre países. Longas distâncias que eram conhecidas no período da Idade Média, hoje se tornam em curtas distâncias, porque cada vez mais os meios de transporte são mais rápidos, mais intensos, como o caso de trens, como o caso de aviões. Então, a gente vai dialogar hoje justamente sobre o aspecto da globalização, a lógica da globalização, que é uma lógica que pode ser no aspecto, como disse, na questão de turistas, mas também pode ser no aspecto, por exemplo, da análise nada mais nada menos que uma questão musical. Ou seja, a quantidade de pessoas que hoje andam pelo estado brasileiro, que gosta de K-pop, uma pessoa que é um otaku, aquele seu amigo da escola, aquela pessoa que você vê no meio da rua, do nada, como uma pessoa pode ser tão influenciada por uma cultura do outro lado do mundo? Isso daí se dá um pouco pelo processo da globalização. Claro que essas perspectivas também serão econômicas e a gente vai tentar entender essas nuances das perspectivas da globalização. Então a globalização, claro que a gente pode definir ela de várias formas, mas a gente também pode colocar como um processo de uma interação econômica, social, cultural e espacial em que a gente visualiza no mundo atual. Claro que essa interação terão as suas contradições. Então, ao mesmo tempo que eu exijo um Estado menos atuante na economia, eu terei Estados cada vez mais endividados. À medida que eu exijo que produtos estejam relacionados entre países e países sejam vistos como uma aldeia global, ao mesmo tempo eu vou estar vendo uma seletividade na entrada de pessoas para alguns países. Ou seja, a globalização ela é servida ao seu bel prazer com os seus paradoxos, com as suas contradições. Mas, no geral, é um processo de interação, sim, entre os países. Claro que o início é uma grande discussão. Para os geógrafos, isso começa a partir dos anos 50, se intensificando nos 70, a partir dos 90, com a ampla atuação das redes de internet, as relações comerciais entre países. Para a galera da história, o início a partir das grandes navegações já começa a grande lógica globalizatória. Claro que, como isso é uma discussão, estou colocando os dois pontos para vocês. Anos 70 ou grandes navegações? É quando que a gente pode dizer que essa relação é tão intensa de fato a ponto da gente ver o que acontece hoje, de uma causa, um fenômeno acontecer na China e influenciar a gente diretamente, economicamente, socialmente, aqui justamente no Brasil. Quero dar um destaque que essa intensificação de relações econômicas internacionais, ela também se dá pelos sistemas de transporte e também pelos sistemas de comunicação. Então, essa interação, ela só é possível por causa da comunicação e por causa do transporte. Então, o fenômeno globalização, ele tem justamente seus instrumentos. Quais são os instrumentos que dão palco à lógica da globalização? Meios de transportes e informação. Então, esses dois instrumentos são as teias que interligam áreas e fazem essas interações serem cada vez mais densas, espessas,
cada vez mais presentes. Então, eu quero que vocês entendam que a relação que a gente vive hoje, estou gravando esse vídeo em 2023, para a relação que a gente viverá daqui a 25 anos, essa relação atual, ela ainda é menor do que a relação daqui a 25 anos. Porque essa é a lógica da globalização. É uma interação cada vez mais intensa entre os países, cada vez mais severa, se adensando essas teias de comunicação no geral. Quero dar um destaque que essa globalização, ela é construída para o que a gente tem hoje. É claro que a gente não pode pensar a globalização como um processo que inicia nos anos 70 e acabou. Por isso, a lógica da galera da história, de mostrar esse processo construtivo da globalização. Para a gente tentar entender a globalização, eu vou parar aqui até o capitalismo financeiro, mas a gente ainda vai dialogar mais sobre o grande capitalismo informacional que nós vamos ter justamente nos últimos 30, 40 anos. Mas vamos começar justamente com o capitalismo, chamado de capitalismo comercial. O capitalismo comercial, com seu início a partir do século XV, até o século XVIII, era uma marca forte, o chamado mercantilismo, a atuação de grandes metrópoles sobre colônias, principalmente das Américas. Então o Brasil, por exemplo, estava nesse capitalismo comercial. Claro que quando chegam ao Brasil, começam alguns programas de extrativismo, como o caso do pau-brasil, também das produções dos setores de cana-de-açúcar, mas o metalismo, a busca por metais preciosos, é uma das grandes lógicas do mercantilismo, além da lógica da balança comercial favorável. Então, o forte controle do Estado formando uma primeira divisão internacional do trabalho. Essa primeira DIT, visualizada no período do colonialismo, lá no século XVI, a gente vai ter a vinda de metais preciosos, na verdade a saída, já que a gente está falando do caso brasileiro, a saída de metais preciosos, a saída de especiarias, justamente para o lado das metrópoles, enquanto as metrópoles enviavam os seus produtos de manufaturas, as suas manufaturas com as suas produções mesmo de camisas, sapatos, enviavam esses pequenos produtos manufaturados para o território das colônias, para as regiões das colônias. Então, essa primeira divisão internacional do trabalho já é criada justamente nesse nosso período ainda colonial. Então, o início do capitalismo se dá por essa estrutura aqui. Posteriormente, esse capitalismo mais comercial começa a ser transpassado, ele começa a ser transgredido pelo capitalismo industrial, onde no século XVIII e XIX eu terei as grandes indústrias se formando dentro dos setores, principalmente das grandes cidades. Claro, a formação dessas grandes indústrias nas grandes cidades, claro, as grandes cidades europeias, porque até então as colônias vão ficar fora desse processo da industrialização, a gente vai ter nada mais, nada menos que o acompanhamento de uma urbanização. Claro que, embora as indústrias comecem a aparecer na Inglaterra em 1750, 1770, meados do século XVIII, apenas no século XIX que a Inglaterra vai se tornar de fato um país urbanizado. Sim, tem uma demora de 100 anos. Isso mostra que a urbanização deles foi de uma forma lenta, gradual. Claro que não é o caso brasileiro, então a gente pode pensar tanto uma industrialização quanto uma urbanização mais clássica, lenta e gradual. No caso aqui brasileiro, no geral mesmo, a gente vai ter a noção do chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele parte do princípio onde não há intervenção do Estado no setor da economia. Então, a chamada mão livre do Estado, bem dito, justamente pela teoria dos Estados liberais, a ideia lá do chamado Adam Smith, onde a ideia justamente da mão livre do mercado pouco atua
atuante na economia, entende? Nesse princípio de riqueza dos Estados nacionais, onde ele não deveria intervir e o próprio Estado iria regular a quantidade de produção, justamente iria regular a qualidade, empresas iriam criar concorrências entre si e assim, logicamente, essa lógica de concorrência de empresas iriam cada vez mais melhorar produtos e baratear os produtos. Então, o próprio mercado iria criando a sua organização. A livre concorrência e a pouca atuação justamente do Estado forneceria todas as bases para que esse liberalismo, as indústrias se desenvolvessem normalmente, principalmente com uma defesa. O Estado não quer dizer que ele não fará nada. O Estado ele deve ser sim atuante, defendendo a propriedade privada ao máximo. Então, a atuação de segurança e a atuação dos meios jurídicos e legais para a defesa da propriedade privada. Claro que, nesse nosso momento do capitalismo industrial, as colônias, chamadas de colônias americanas, né, elas já estão conseguindo sua independência. Já não é tão atrativo pela distância manter colônias tão distantes assim. Logo, a Europa começa a visar outros espaços de colonização, que é o capitalismo industrial. A gente tem o chamado neocolonialismo, imperialismo, onde vai ser dividido em países chamados de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, centrais, periféricos. Claro que essa lógica aqui não exclui o Brasil, não. Apesar do Brasil conseguir sua independência, mas ele ainda se coloca como uma colônia industrial, justamente das grandes metrópoles. Enquanto os países centrais seriam produtos industriais enviados às colônias, aos países periféricos, os países periféricos enviariam matéria-prima, enviariam metais preciosos, enviaria toda a base para que chegasse nas indústrias e virasse produto industrializado e voltasse para eles. Ou seja, uma nova DIT se forma aqui, uma divisão internacional do trabalho. Ah, professor, o que é dizer divisão internacional do trabalho? Vamos supor que você está aqui no mundo nessa época aqui. Se você está no mundo nessa época e você, por exemplo, queira trabalhar em uma indústria, provavelmente você vai ter que ir ao país central. Se você quer trabalhar no campo ou trabalhar numa mina, você vai ao país periférico. Isso é uma divisão internacional do trabalho. Onde estão as indústrias? Estão aqui. Onde estão os setores de minas e também de campos? Estão aqui. Isso é uma divisão internacional do trabalho. Ou seja, isso é pensando numa perspectiva internacional. Ah, professor, não existiam minas e campos aqui nos países centrais? Existiam. Mas a grande força, o motor da economia, eram os setores industrializados justamente dentro desse espaço. E aí, a gente, aos poucos, rompe com a lógica do capitalismo industrial e começa a dar base ao chamado capitalismo financeiro. Quando eu dialogo justamente sobre o capitalismo financeiro, eu terei nada mais, nada menos que atuações agora de empresas para fora do seu estado nacional de origem. Agora eu vou ter atuação principalmente das chamadas transnacionais. As transnacionais são empresas normalmente com sede no seu país de origem e diversas filiais distribuídas pelo mundo. Ou seja, essas transnacionais que transpassam nacionalidades se distribuem por todo o mundo, adotando de fato a característica do país em que eles estão para poder aumentar a venda de seus produtos. Então eu tenho produtos aqui, como o caso da Google, como o caso da Microsoft e McDonald's, que eles, se necessário, transpassam sobre outras formas, transpassam sobre outras vestimentas para aumentar o seu mercado consumidor. Então a busca não é agora a busca pelo próprio país, o monopólio sobre o próprio país, mas agora é o domínio global da produção. Olha aqui, ó. Vamos ver se vocês entendem uma seguinte lógica. Essas sedes filiais em alguns países, por exemplo, do McDonald's, fazem do que o McDonald's tinha carne bovina em um país e em outro país que é proibida a carne bovina, eles adotem um outro cardápio. Então isso mostra um pouquinho dessa movimentação, dessa ideia de transgredir diversas nações justamente para a produção global
de alguma forma. Diversas atividades produtivas vão começar a criarem cadeias, de fato, sobre diversas nações. Então, por exemplo, embora a Microsoft esteja nos Estados Unidos, alguns setores de manutenção da Microsoft estão em outros países, como o caso, por exemplo, de Taiwan, assim como o setor de call center da Microsoft pode estar na Índia. Ou seja, apesar de... Isso também pode acontecer com a Toyota, com a Hyundai, com a Ford. Apesar das indústrias atuarem sobre todo mundo para a venda, também vão atuar sobre todo mundo para a produção. E aí eles flexibilizam a produção. Um carro, eu posso ter o designer sendo produzido por um país, eu posso ter a carroceria saindo de outro país, eu posso ter os vidros saindo de outro país, o chassi de outro país, e eu junto nas chamadas montadoras para criar um carro único. Ou seja, eu tenho uma produção extremamente flexível, descentralizada. Mas como isso é possível? Isso só é possível devido a essa teia que eu falei, justamente dos meios de transporte de comunicação. Não é fácil eu trazer o negócio da Índia, juntar com um cara que está em Nova York, que juntar com um negócio que está no Brasil e na Argentina. Para isso, eu tenho que ter meios de transporte mais baratos e eficientes, ao mesmo tempo, meios de comunicação, assim como várias empresas, como o caso até da Volkswagen, diversos setores, os setores de vigilância de uma empresa que está na China, está na Alemanha. Ou seja, aqueles seguranças que ficam vendo aquelas telinhas, justamente de tudo que está acontecendo na empresa, está na Alemanha, enquanto a empresa de fato está na China. Se acontecer alguns problemas, eles ligam para a empresa de segurança na China que vão lá atuar. Ou seja, isso só é possível devido a esse grande processo das grandes teias de comunicação globais, tá? Então, esses meios de comunicação e as atividades produtivas, os meios de comunicação dão base a toda essa atividade produtiva distribuída sobre todo mundo. Assim, a gente entra no capitalismo financeiro com essas transnacionais e com a formação de monopólios e oligopólios. É óbvio que o liberalismo econômico mostra o seu rompimento na crise de 1929, a crise do liberalismo, porque monopólios começavam a ser formados. A livre concorrência entre empresas não passava de um negócio meio fictício, já que empresas começavam a comprar ativo uma das outras dentro do mercado financeiro. E o mercado financeiro, que é a marca desse capitalismo financeiro, ele é a grande estrutura das trocas comerciais da globalização. Então, o caso que eu citei no começo da aula, de apenas um jogador falando beba água na Europa, pode gerar perdas bilionárias acontecendo nos Estados Unidos. Isso só é possível por causa da compra de vendas e ativos, o chamado hot money, o dinheiro que são os dinheiros especulativos, que é praticamente impossível ser contado. Uma empresa ela pode valer R$2 amanhã e está valendo 100 bilhões de reais no mês que vem. Ou seja, tudo depende de informações, bases de projeções de crescimento de indústrias, de empresas. Ou seja, a gente vai ter grandes empresas transnacionais que vão sobreviver através de mercado especulativo. Com isso, a troca do dinheiro é cada vez mais frequente, gerando diversas crises entre os países, como as crises na América do Sul na década de 90, no Sudeste Asiático também na década de 90, nos períodos dos tigres asiáticos e Japão. Ou seja, a entrada e fluxo de capital também é uma marca dessa globalização. Sobre a Bovespa, no estado de São Paulo, a Ibovespa passa todo o dinheiro que teria na América Latina em apenas um dia. Em apenas um dia, circula basicamente todo o dinheiro da América Latina. Isso só é possível devido a essa grande comunicação entre os meios, entre a globalização entre os países. Então, grandes monopólios começam a ser formados no liberalismo econômico, gerando uma grande fantasia de dados até, de fato, a grande crise de 1929, dando base ao novo ciclo econômico do chamado keynesianismo. As ideias de um Estado interventor a partir de John Maynard Keynes justamente teria forte intervenção estatal. O Estado atuaria intensamente na economia. Sim, fazer o quê?
vai atuar, maneiro, dando estímulos ao setor produtivo da economia, hospitais, pontes, entre outras coisas. Nesse período, nos Estados Unidos, é conhecido como o chamado Welfare State, gerando o American Way of Life, que seriam os anos dourados nos Estados Unidos. Eu tenho uma forte intervenção estatal, dando saúde, lazer, segurança, qualidade de vida em níveis altíssimos e, ao mesmo tempo, uma lógica do Henry Ford, o Fordismo, dando altos salários aos seus empregados. Logo, esse foi o período de maior crescimento, de fato, econômico da população e menor desigualdade social e amplo poder de compra que, de fato, foi visto nesse período nos Estados Unidos, principalmente para a classe média. A grande expansão da classe média norte-americana foi verificado nesse período aqui. Mas, claro, esses monopólios e oligopólios se manifestavam através de algumas formas. Temos o caso, por exemplo, de cartéis, quando as empresas do mesmo ramo, elas combinam entre si acordos produtivos, acordos de preços de mercado, para justamente ferir empresas menores ou que estejam fora daquele cartel. Podemos citar o caso da OPEP, os países exportadores de petróleo, que através deles, eles regulam o preço justamente do petróleo, diminuindo e aumentando a sua produção. O truste é quando empresas acabam se fundindo. Pode acontecer fusão de empresas do mesmo ramo, como o caso da Sadia, o caso da o caso da Sadia e Perdigão, formando uma empresa apenas chamada de BR Foods. Essa BR Foods gigante, justamente com ampla atuação, nada mais, nada menos, em vários setores da economia. Porém, também temos o setor do truste vertical. O truste vertical é aquele truste que teoricamente atua sobre diversos sobre ramos distintos. Normalmente é muito comum uma empresa, por exemplo, que trabalha com beneficiamento de frango, como o caso da Seara, também ter o setor de transportes da própria Seara, ter uma fazenda, um aviário da própria Seara, ou seja, uma empresa comandando várias etapas da produção em ramos distintos, justamente para ter maior controle produtivo. Ao mesmo tempo, também podemos ter uma holding. A holding, ela vai controlar um grupo de empresas, o chamado conglomerado, como eu posso citar o caso do Silvio Santos, de diversos ramos diferentes. Ela é um grupo principal, também como o caso do Grupo Odebrecht, que tem várias empresas subsidiárias atuando principalmente sobre esse mercado financeiro. Importante do mercado que também vai gerar operações financeiras, como compras de títulos, compras de setores de moedas, setores financeiros, compras, esses títulos de dívidas podem ser públicos, podem ser privados, ou seja, essa holding tem uma atuação direta com o mercado financeiro, com todas as suas empresas. É óbvio que no capitalismo financeiro, ao mesmo tempo que eu tenho o início do keynesianismo, eu também terei o seu final. A partir das crises da década de 70 e a fundação do Consenso de Washington, a gente rompe com a lógica keynesiana e adentra e busca uma retomada do chamado neoliberalismo. Ou seja, o liberalismo a uma nova moda. Então, as empresas estatais que estavam presentes no keynesianismo começam a ser privatizadas. E a atuação do Estado passa a ser ocasionada através de crises financeiras e a necessidade do setor do mercado financeiro. Então, o neoliberalismo não quer dizer que o Estado não vai intervir na economia, mas ele só vai intervir à medida que ele for convocado para intervir. De fato, para desbloquear alguma crise ou tentar incentivar através de seus títulos de dívida pública, e nessa brincadeira os Estados acabam se endividando cada vez mais. Então, o neoliberalismo seria a retomada das políticas liberais e a atuação do chamado Grande Consenso de Washington de 1989. Destaque para Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido, que são os promotores mas os pioneiros desse processo que começam a introduzir o grande neoliberalismo sobre todo o mundo e as lógicas implementadas pela FMI e Banco Mundial para todos os países serem submetidos a essa lógica tão predatória justamente do neoliberalismo. Logo, o capitalismo financeiro se dedicando, apontando para o capitalismo informacional, dividimos então países em países desenvolvidos, eles que terão o domínio da tecnologia, o domínio do capital, de fato, eles ainda terão domínio tecnológico.
Ah, professor, mas eu sei que a fábrica da Apple fica em outros países, não fica nos Estados Unidos, eu sei. Mas a tecnologia da iOS vai estar sendo feita no país desenvolvido, os Estados Unidos. Já nos países emergentes, que aí a gente tem a lógica dos BRICS, alguns países do G20, eles vão ter uma industrialização recente, mas também de certa forma acelerada, mas com forte dependência tecnológica desses carinhas aqui. E implementação de infraestrutura tentando atrair capitais, principalmente tentando buscar investimentos dos países desenvolvidos que estão buscando ramificar as suas indústrias sobre solos mais baratos produtivos. Então esses países emergentes começam a criar suas infraestruturas tentando atrair as indústrias que queiram baratear a sua produção que estão nos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, os países subdesenvolvidos, esses que estão bem à margem, os países totalmente periféricos, esses estão bem à margem do capitalismo mundial, tem uma precária dependência tecnológica, uma altíssima dependência tecnológica, melhor falando, uma precária industrialização ainda de produtos extremamente de padrão fordista, de baixíssima tecnologia e apenas um grande exportador do setor primário da economia, justamente dependendo do campo e dependendo da mina para o seu ganha-pão, para as suas exportações no geral. Olha, eu falei sobre muita coisa aqui. Todo o processo foi definido para vocês. Peço que, se por acaso vocês quiserem me dar uma moral, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe para todos os seus amigos. Olha, não perca tempo justamente nessa ideia. Eu vou deixar alguma lista de exercício aqui embaixo, ó, justamente na descrição, para que você possa acessar e possa fazer pelo menos alguns exercícios para você se dar bem na prova e principalmente também se dar bem naquele concurso, na escola, seja o que você estiver fazendo. Vou sair agora de cena, já vou me despedir, mas eu darei um tempinho para que você tire um grande print screen do quadro e possa fazer suas anotações na escola, no caderno, melhor falando. Então, galera, beijos e abraços, estamos juntos. Muito obrigado por estar até aqui e valeu!